Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora dessa notícia que a esquerda está morrendo de medo aqui do Tarcísio. Vamos ver o desdobramento do discurso do Tarcísio que aconteceu lá no 7 de setembro. O Tarcísio fez um discurso muito forte, muito inflamado contra a esquerda, contra tudo que está acontecendo, e a esquerda está toda louca já tentando doutrinar a gente, querendo mostrar o que nós temos que acreditar, para onde vai a luz e o que nós temos que fazer com essa questão de que o Tarcísio agora se tornou, na visão deles, um autoritário enlouquecido. Então vamos ver aqui um iracundo. Vocês vão ver que eles usaram até essa palavra aqui que eu achei muito interessante. Iracundo, que eu nem conhecia essa palavra, para falar a verdade com vocês. Iracundo é aquele propenso a expressar ira. Iracundo é o Tarcísio. Então vamos lá, meus amigos, quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que o nosso conteúdo aqui é de direita, liberal, libertário, conservador, tá bom? Então, a notícia da Folha de São Paulo: Tarcísio toma caminho perigoso ao afrontar judiciário. O governador de São Paulo emula bravatas de Bolsonaro, que mergulharam o país em anos de tensão institucional. Problemas na cúpula do judiciário, como retrocesso na defesa da livre expressão, se corrige com a democracia pelo reformismo responsável. Vou ler aqui o primeiro parágrafo antes de comentar um pouco, que eu quero falar aqui para vocês, na verdade, o que é que eles estão pensando com isso aqui. Na Avenida Paulista, no 7 de setembro de 2021, a democracia brasileira sofreu um ataque perfídio. Naquele feriado, o iracundo, tá vendo? Então o presidente Jair Bolsonaro prometeu desobedecer ordens judiciais do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. 4 anos depois, no mesmo local, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, resolveu enveredar pela trilha perigosa desbravada pelo seu padrinho político. Ela serve aos apetites autoritários e conduz à conflagração nacional. O alvo não mudou. Moraes, que começa a votar no julgamento de Bolsonaro, e 7 acusados de subversão, segundo o governador, promove a tirania e a ditadura de um poder sobre os outros. Como a do original 4 anos antes, a retórica do imitador recheou-se de bravatas. Bolsonaro, em 2021, disse que só sairia preso ou morto do cargo. Saiu derrotado nas urnas. Tarcísio jura, em 2025, que não tolerará a condenação do ídolo, nem a continuidade dos alegados ditadores de toga. Então, gente, uma questão que a gente tem que levar em consideração aqui é o seguinte. Na verdade, isso tudo é um pensamento desejoso da esquerda, é uma tentativa de doutrinação. Concordo com todas essas questões. Porém, uma questão que a gente tem que levantar aqui, que não tem como fugir, é o seguinte. Não no caso do Tarcísio, que o Tarcísio ele fez um discurso ali mais inflamado, que ele estava falando no 7 de setembro. Ele tem que se posicionar, porque isso, ele está no momento que demanda isso dele, uma posição mais forte. Ele está no momento que ele precisa deixar claro para quem é de direita que ele não vai se render ao centrão. Ele precisa deixar claro para quem é de direita, que ele está do lado do Bolsonaro de uma forma inegociável, de uma forma forte, de uma forma que ele não sairá do lado do Bolsonaro. Ok, isso é uma questão. Agora, uma outra questão que a gente tem que analisar é o seguinte. Bolsonaro, apesar de tudo que ele fez, de ter sido coisas muito boas no aspecto econômico, quando ele estava no governo dele, o que a gente tem que levar em consideração é falas do Bolsonaro que foram inflamadas, que foram nervosas, que foram falas que atacavam com muita força a esquerda, elas não trabalham em prol do que a gente pensa, não trabalham em prol do que realmente a gente defende. Por quê? Porque elas servem de combustível para a esquerda atacar. Porque esse tipo de pessoa da esquerda são pessoas que eles ficam magoados de forma muito fácil, entende? Eles ficam magoados. Tem as pessoas que ficam magoadas de forma muito fácil e tem aqueles que são mau caráter, que vão utilizar isso como uma munição, entende? A gente tem que ter a consciência de que o Tarcísio falou bem ali. Eu acho que ele estava no momento em que ele deveria realmente ter aquela fala da forma que foi. Porém, a fala mais moderada que ele coloca, na maioria das ocasiões, é muito desejável, é uma fala muito boa. Por quê? Porque é uma fala que conversa com as pessoas que não se importam tanto com política, com as pessoas que estão mais
desconectadas desse embate, dessa polarização direita-esquerda. A gente que está aqui, eu aqui, por exemplo, estou falando, vocês todos que estão aqui, que acompanham a política todos os dias, a gente está centralizado no debate, a gente entende cada tema unicamente, assim, cada tema, tipo assim, tem aquele tema, tem o tema que está acontecendo agora no Congresso, a gente acompanha. Tem o tema que está acontecendo com o Bolsonaro, a gente acompanha. Tem as questões que estão acontecendo no judiciário, a gente acompanha. E a gente não vai deixar de votar no Bolsonaro. Da mesma forma que aquelas pessoas que são de esquerda, que são aqueles mais inflamados da esquerda, que estão com o Lula desde sempre, que é aquele esquerdista de carteirinha do MST, ele também nunca vai deixar de votar no PT. O que o candidato que vai vencer as próximas eleições precisa, de fato, é ter um discurso acertado, colocando as posições claras de direita, porém não inflamado. Eu não estou falando contra o discurso do Tarcísio no 7 de setembro. Eu acho que foi um discurso muito acertado, porque ele precisava se posicionar, porque senão ele se arriscaria a perder os eleitores da própria direita, se ele se colocar como uma pessoa do centrão, uma pessoa que não tem realmente uma força mais, assim, objetiva no sentido de defender as pautas da direita de uma forma realmente que precisa ser defendida, entendem? Beleza. Isso foi uma coisa que foi importante. Mas a partir de agora, ele deve continuar defendendo as mesmas pautas, porém de uma forma sem raiva, sem colocar palavrão, sem colocar coisas assim que deem munição para as pessoas da esquerda. E eu acho que o Tarcísio vai agir muito bem nesse sentido, porque eu acho que isso já é parte da natureza dele. O Bolsonaro tem uma natureza mais combativa, uma natureza mais de quem fala com mais força, né? Já o Tarcísio não, ele tem naturalmente uma propensão mais calma, mais tranquila, então eu acho que isso vai ser a natureza dele, por isso que eu acredito que o Tarcísio é um candidato muito forte para 2026. Olha só aqui o que eles colocam. O que fará Tarcísio se e quando o rochedo do Estado de Direito se interpuser entre as suas proclamações demagógicas e a realidade? Vai conspirar com militares, como tentou seu padrinho? Vai sabotar a credibilidade do sistema de votação na esteira do que a boçalidade bolsonarista apregoa? Tá vendo? Isso é justamente as coisas que a gente não quer que eles falem. É óbvio que a esquerda vai exagerar em todos os momentos, porque isso é natural da esquerda. Porém, o que a gente tem que pensar é, apesar dos exageros, Tarcísio tendo um discurso moderado, porém objetivo, vai demonstrar para toda a população o que é a realidade dos fatos, e a população não é boba, ninguém é bobo. Vendo a realidade dos fatos, nós vamos observar que se trata da melhor opção. Porque a esquerda, de fato, ela não oferece soluções para os problemas atuais. Tampouco a esquerda consegue ter o debate. Por isso que eles estão fazendo tanta força para censurar as redes sociais. Porque eles não querem o debate, porque eles sabem que no debate eles vão sempre perder. Então é isso, meus amigos. Eu acredito que o Tarcísio vai ser capaz de lidar com tudo isso. Eu apoio o discurso que ele teve no 7 de setembro e eu acredito que ele vai ter uma postura mais centrada, mais calma de agora em diante. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o canal e até o próximo vídeo.